Olá, boa tarde, meus amigos que acompanham o projeto Guardiões da Água, oficinandos, seguidores da página, pessoal que agora acompanha pelo perfil do YouTube, tá? Como vocês já sabem, né, as aulas de grafite que anteriormente eram presenciais, no momento estamos fazendo este novo módulo que é virtual. E a partir da semana que vem, galera, esse módulo ele vai ser adaptado. A gente vai passar por um processo de evolução e as oficinas vão ficar com um caráter mais prático, que vai poder facilitar a nossa comunicação, né? E as oficinas irão ter um up na questão de qualidade, tá? E para quem já vem acompanhando as minhas aulas de grafite, né, sabe que eu estou fazendo um processo de apresentação das técnicas, né, de fazer a pintura, que eu estou usando um processo lógico, né? Eu comecei com a apresentação do grafite, técnicas de spray, história do grafite, aula de desenho, aula de stencil, e na aula de hoje, pessoal, eu vou ensinar para vocês uma técnica de uso de camadas de cor e também vou utilizar o stencil, tá? Então, para quem acompanhou a oficina passada, viu que eu ensinei uma técnica bem básica de como fazer stencil e como utilizar o stencil. E na oficina de hoje eu vou estar utilizando o stencil, tá? Para poder fazer esse processo que eu comentei na construção das camadas e cores para construir uma forma, tá? Então, galera, para começar esse processo, o que eu vou precisar? O que vocês vão precisar nesse processo de construção? Hoje eu vou utilizar uma folha A1, né, sulfite, para poder fazer essa demonstração para vocês, tá? E essa demonstração vai ser uma peça pequena, mas ela pode ser incluída em um painel. No caso, está construindo um painel, todos os elementos do painel podem ser construídos dessa forma e fica bem rica em detalhe, bem interessante, tá, galera? Eu vou preparar aqui para vocês verem. Eu vou utilizar uma camada de stencil para começar o processo, tá? Qual vai ser a camada? Eu vou utilizar uma matriz, ó, é uma cartolina preta, que daí eu recortei ela, né? Fiz os ângulos, né, redondos para ficar um design melhor de acabamento. E como eu vou fazer isso, tá? Eu vou colocar ela com fita aqui, né, primeiramente. Bem central, vou colocar bem central aqui nessa folha. Assim. Não vou fixar muito a fita porque eu pretendo retirar ela depois, né? Então, se eu fixar muito a fita, depois na hora de retirar, eu posso rasgar a folha de baixo. Só mais duas aqui para fixar, né? Que a ideia é que eu possa trabalhar com as mãos livres sem precisar ficar segurando. Se eu tivesse um ajudante, o ajudante poderia segurar e eu fazer a pintura, mas como eu estou sozinho aqui, eu vou colocar fita. E geralmente quando a gente vai fazer um grafite, a gente está sozinho também, tá? Bom, né, a minha forma foi colocada. Agora eu vou construir uma camada de cores para poder servir de fundo para a peça que eu vou construir. Eu vou utilizar cores, tá? Spray, como eu expliquei nas aulas passadas, né? Sacode bem a lata para poder fazer a mistura da tinta com o gás para poder facilitar a saída. O cap que eu vou utilizar nas latas, ó, é o capzinho universal. É o cap que vem com a lata. Como você já sabe, né, esses caps eles são removíveis, né? Pode tirar o cap, botar um outro, que são vários modelos, vários tipos, cada cap funciona para uma função específica. O FAT, que é o cap largo,
o New York, que faz um traço mais definido, o Universal, que faz um traço padrão, o Skinny, que faz um traço fino. A distância, galera, para poder fazer essa pintura é aquela que eu já expliquei, né? Uma distância de 5 centímetros, 10 centímetros da parede, uma pressão no dedo considerável. Se apertar demais, a tinta sai com muita força e pode escorrer, e tu pode perder o controle do traço. Controle do dedo, ó. Só uma espirradinha de spray. Sacode bem na lata. Ó. Vou fazer um fundo. Outra coisa, a hora de pintar, quando tu está utilizando um stencil, se tu pintar na direção do corte, a tinta vai passar por baixo do papel e a hora que tu retirar o stencil, ele vai ficar borrado. Então, quando tu for pintar um stencil, pinta na direção oposta ao corte, pinta daqui para lá. Como? Vou fazer uma demonstração, ó. Pinta assim, ó, pega o papel e passa para lá. Quando vocês retirarem o stencil no final, vai acontecer isso, ó. Ele vai estar com o corte bem reto, tá? Se eu tivesse feito ao contrário, a tinta teria vazado e o corte não teria ficado da forma que eu queria, que eu quero, tá? Vamos lá então. Toda a volta. E agora eu vou aplicar várias camadas, várias linhas de cor para construir uma textura colorida, tá? Roxo. Vermelho. Essa textura que vocês vão construir pode ser da forma que vocês quiserem. Pode ser só massinha, toda colorida, como se fosse uma nebulosa, ou assim como eu estou fazendo, que são traços, mas pode fazer da forma que quiser. O amarelo que sempre dá uma luz. Um pouco de azul. Ah, o azul, ó, eu vou usar um fat cap para fazer um traço bem grosso. Legal. Agora eu vou utilizar um capzinho mais fino para fazer uns traços bem finos. Eu vou aplicar mais uma de roxo, porque o roxo acabou sumindo, né? Vou aplicar mais uma de roxo.
Ficou bem interessante. Agora eu vou remover essa camada de stencil que eu utilizei, né? E vamos ver o resultado que deu. Olha aí, ó. Com a ajuda de um papel, vou usar para poder fazer a secagem mais rápida, né? O spray geralmente me leva em torno de 1 minuto para secar, 5 minutos para poder encostar e 72 horas para fazer a secagem completa. É as recomendações que vêm nas latas de spray, tá? Questão de secagem, toque, manuseio do material que foi pintado. Aqui no caso eu não vou aguardar os 5 minutos para toque, né? O momento que ele parar de brilhar, enquanto está brilhando assim, ó, é que está molhado. Na hora que ele perde o brilho, é sinal que o gás já evaporou. Se eu acendo um isqueiro aqui, ó, isso tudo incendeia e o gás queima muito rápido. Mas é bem perigoso fazer, pode acontecer um problema, ainda mais que eu estou usando papel aqui. Já aconteceu casos de eu estar grafitando em dias muito úmidos no inverno e eu estar utilizando spray na parede e a parede está úmida por culpa da chuva, né, da umidade da noite, e o spray não penetra na parede. Então eu ficava com o isqueiro na mão, pintava, colocava fogo, incendiava, e nessa ia secando o spray de uma forma mais rápida na parede. Não aconselho a fazer isso, né? Em casos de extrema urgência, de necessidade, né, de ter que executar uma pintura em um tempo muito curto e está muito úmido. E como agora a gente está no primeiro dia de junho, né, galera? O inverno chegando, o frio chegando, a umidade aumenta, a tinta também seca de uma forma mais demorada. E eu preciso que ela seque bem, porque para fazer a segunda parte do processo que eu quero ensinar hoje, eu preciso que ela esteja seca. E o que eu vou ensinar, né? Retomando a oficina de hoje. Eu vou ensinar a construir uma forma utilizando camadas de cor stencil para gerar a forma final. Quase seco já, galera. Bom, considerado seco. Primeira camada construída com o uso do stencil. Eu utilizei essa forma para chegar nesse resultado. Então, a primeira camada já fiz. Agora, galera, ó, eu tenho um outro stencil que eu vou utilizar para construir a forma que eu quero fazer. Que eu quero fazer um cap de spray. Isso daqui, ó, é o formato de um cap de spray que eu recortei. Tá? Vou ver aonde é o centro da folha. Para facilitar, para eu encontrar o centro, posso fazer uma medida. Aqui acima é o centro. Fiz uma marcação, assim eu não me perco. Novamente, com o uso da fita para poder fixar o stencil. Tá? Com o uso de fita, o centro está ali. Então,
vai ser isso daqui. Mais uma fita aqui embaixo para não, não acontecer isso. Um mínimo de fita, só para fixar. Tem pessoas que quando vão fixar um stencil já são mais técnicas do que eu, né? Já começam a encher de fita em volta para ele ficar bem fixo assim. Ó. Mas eu não vou fazer, eu vou utilizar a própria mão para fazer o processo de escoragem. Agora, galera, eu vou construir uma segunda camada. Eu vou transformar essa forma com tinta branca. Sempre é bom fazer um teste com o spray antes de aplicar direto, porque às vezes o spray pode estar com um problema de tu apertar e ele sair um jato muito forte ou espirrar a tinta. Então, para não acontecer esse problema, faça um teste em algum local que tu não vai utilizar. Aqui, ó. E esse spray tá bom, né? O traço tá bom, tá perfeito. O cap que eu estou utilizando é um universal também. Né? Ah, uma dica sobre caps, que é bem interessante, que eu não falei em nenhuma aula ainda. Porque o cap é uma coisa que entope muito fácil. Ainda mais se tu utiliza ele numa lata e depois troca de lata. Tira o cap e coloca em outra lata. As cores elas são feitas por composição química diferente uma da outra. Então, a hora que tu utiliza um cap, ele passa tinta branca por ele. Aí tu pega esse cap e coloca numa lata com tinta azul. Dentro do cap vai ter tinta branca e a hora que tiver o contato da tinta azul com a branca, já que a saída de tinta é muito fina, é bem pequena, ao ter esse contato, provavelmente vai facilitar com que o cap entupa, sabe? Vai dar problema. Eu costumo pegar um cap, utilizar em várias latas diferentes no início do processo e o cap entope eu boto fora. As latas que eu mantenho o mesmo cap são as minhas cores principais, no caso, o branco e o preto. Branco e preto são as duas cores que eu considero principal sempre no meu trabalho, que é a cor de traço e a cor de luz. E o branco é uma cor que entope muito. E o preto, porque eu prefiro que o cap preto esteja sempre muito limpo, ó, como no caso desse. Bem limpo, para não haver problema de erro de traço ou imperfeição no traço. Então o cap preto eu mantenho sempre limpo. Cada pessoa vai ter uma preferência de cor ao fazer o seu grafite. Tem pessoas que utilizam um marrom escuro, um beterraba, ou aquele roxo vampiro que é quase um preto, ou azul bem escuro, para fazer os traços dos personagens e das suas formas e letras. Eu costumo usar o preto, basicamente preto. Não é uma regra, tá? Então é isso, tá, galera? Quando for utilizar o cap, tenham cuidado, tentem usar ele sempre com a mesma cor, do início ao fim do trabalho, ou vocês vão perder o cap muito mais rápido, a vida dele encurta, tá? Mas vamos lá então, vamos preencher essa forma. Como eu expliquei, né? Tenta pintar sempre o oposto do corte. Se tu pintar daqui pra cá, a tinta vai entrar por baixo e vai vazar pra fora do meu stencil. Então, eu vou fazer assim, com aquelas dicas que eu passei nas outras oficinas. Quem não pegou essas dicas das outras oficinas, galera, as aulas estão disponíveis no YouTube, no perfil do Guardiões da Água, tá? No canal do Guardiões da Água. Lá vocês encontram as outras aulas de grafite, as quais eu dei a iniciação de como se usa spray, cap, marcas de spray, história do grafite, tá? Então lá vocês vão encontrar essas dicas que eu estou explicando aqui. Apliquei uma camada de tinta e vou esperar dar uma secada para me passar uma segunda demão, porque eu quero ele bem branco. A segunda demão vai facilitar o meu trabalho. Novamente, eu vou utilizar aqui
papelão para acelerar essa secagem. Bom, considerado seco. Vamos lá, segunda camada. Notem que agora eu estou pintando em outra direção. Antes eu pintei assim, agora eu estou pintando assim, de cima para baixo, para fazer um tramado com as cores e facilitar o processo de cobertura. E depois que eu fiz isso, eu dou um jato geral em vários ângulos, né? Deu. Minha peça está branca, pintada. Agora eu vou tirar o stencil com muito cuidado, né, para não arrancar tudo e para não rasgar as folhas. Olha aí. Bom, já tenho duas camadas construídas. A primeira camada é a textura de fundo e agora a segunda camada, que é a forma do objeto que eu quero retratar, que é o quê? Um cap de spray, tá? Um cap do formato clássico, né? O formato New York, que é aquele capzinho branquinho, quadradinho, tá? Agora, galera, vem a parte da mão livre. Até agora eu utilizei stencil para construir as duas formas, né? Eu coloquei um stencil maior, construí essa textura com linhas, usei um stencil menor para fazer a minha forma. Agora que eu tenho a forma composta, eu vou definir ela com a mão livre, com um traço de spray preto. Aquela mesma coisa que eu falei, né? Antes de ir direto para o trabalho oficial, faça um teste com o spray, para saber como que está a tinta. Ó, tá bem transparente, estão vendo? Isso é porque a lata não está com a tinta bem misturada. Outra coisa, eu misturo a tinta assim, ó, girando e sacudindo nesse formato, tá? Assim, eu não gosto de misturar a tinta assim, porque a bolita bate aqui embaixo, pode danificar a lata e a bolita pode bater aqui na válvula. Aqui dentro da lata de spray tem uma bolita. Se ela bater na válvula, pode danificar a minha válvula e pode danificar o traço e dar problema na minha lata de spray. Sacudindo de lado, eu misturo bem a tinta. Vamos ver como é que ficou? Ó a diferença. Muito mais concentrada. Cap novo, cap limpo. Ó. Sem fazer força no dedo, controle no dedo, tu atinge um traço bom. Ó. Olha só. Micro tracinho, tá vendo? Os traços bem finos. Então tá. O spray tá bom. Tá regulado o meu traço. Vou construir a minha peça na mão livre. Sem forçar muito para não escorrer. Faz um traço, espera secar, observa se não escorreu. Quando viu que está começando a secar, pode fazer de novo.
cap, ele tem várias listrinhas, né? Então, bora fazer essas listras. Tá? Por que eu falei que essa oficina ia ser oficina de camadas de tinta e cores na construção da forma? Porque é justamente isso, olha só. Eu utilizei uma camada com linhas por tudo, depois uma camada com tinta branca e agora mais uma camada de linhas com tinta preta. Esse processo de pintar camada em cima de camada, vários artistas da história da arte utilizaram essa técnica, né? Picasso fazia muito isso, né? Tem um estudo que foi feito em alguns quadros de alguns artistas, né, que fizeram um raio-x na pintura e ela aparece, tem quadros que tem centenas de camadas. Então o artista constrói e reconstrói a imagem até chegar em algo. Pinta por cima, bota tinta em cima e vai construindo. É como se fosse uma escultura em 2D. Na minha visão, na minha percepção de pintura, é isso. A pintura é um processo de escultura em 2D. A impressão final do espectador, muitas vezes parece que a pintura está saindo do quadro, mas é só ilusão de ótica, porque ela é 2D. Bom, fazendo agora o segundo processo, né? As linhas estão prontas. Eu vou retomar com a minha tinta branca agora, para dar uma afinada nos traços. Sacode. Agora de novo é importante fazer o teste do spray. Tá bom. Tá bem bom. Com esse processo agora que eu fiz, de camadas, eu afinei os traços, tinta em cima de tinta. Depois mais eu vou pegar e vou dar um zoom ali com a câmera para vocês verem os detalhes mais de perto, tá? Que faz toda a diferença observar o trabalho bem de perto. Esperar dar uma secada aqui, né? É tanta tinta que o papel já começou a se entortar, mas não é problema. Depois de seco, fica bem legal. E quanto mais camadas você coloca numa superfície, né, numa tela, num papel, numa parede de concreto, num ferro, mais resistente vai ficar a superfície que tu está pintando, né? Vai dar muito mais proteção para a parede, para o ferro, para o papel. Vai ter uma durabilidade muito maior. Quanto mais camada de tinta, mais durabilidade. Bom, já dá para começar a fazer mais uma parte. A saída do cap.
Fazer um círculo é sempre uma coisa que dá um certo nervoso, né? Mas é uma forma bem fácil de fazer. Bom, poderoso vermelho. O spray é legal, né, galera? Por isso que o grafiteiro usa spray. Além de ser uma ferramenta que acelera o processo de pintura, ela vem com cores muito vivas, muito fortes, né? Cores que atraem a visão, sabe? Cores fortes, bem produzidas. O uso do spray ele foi introduzido na cultura do grafite por isso, né? Pela velocidade de se fazer um trabalho. Como você sabe, né? O grafite no início, até os anos 80 ali, ele era proibidíssimo em Nova York. Se alguém fosse pego fazendo grafite, a pena era muito alta, era terrível, né? Perseguição a artistas. Então os artistas nos anos 60, 70 pensaram, pô, nós temos que pintar na rua, a gente tem que pintar na rua, alguma forma rápida. O spray, né? Massa. Vou dar uma dica para vocês aqui. Ó, uma dica. Quando eu vou fazer um preenchimento de uma forma, eu não uso direto o traço contínuo. Tipo assim, ó. Eu não uso o traço contínuo. Eu vou por partes, assim, ó. Não de uma vez só. Querem ver a diferença? Ó. Fiz a forma. Eu consigo ter mais controle do que eu estou fazendo quando eu utilizo essa técnica. Assim eu consigo completar melhor a forma. Bom, quase seco. Vou dar o toque final. Ah, que ficou bonito. Gostei do resultado. Ficou bem clássico, né, galera? Com um traço oud, né, utilizado no grafite tradicional, né? Traço, preenchimento, efeito. Aí você pode dar uma melhorada, né? Pegar e colocar a sombra de um lado, sempre uma sombra sempre dá uma ajuda, um brilho. Cap usado, saindo tinta.
Tá, galera? Essa foi a dica que eu dei da oficina de hoje, então, para vocês. A construção de uma forma através de camadas, tá? Tinta em cima de tinta. A forma ela não nasce pronta, né? Quando eu comecei a fazer grafite, eu ia para a parede já com a ideia ideal do que eu queria na parede. Então, antes de ir para a parede, eu pegava um papel, desenhava todo o processo, ia na parede e desenhava tudo antes na parede. Daí só vinha preenchendo. É uma das formas, né? É uma técnica que tu economiza material, acelera o trabalho. Agora, essa técnica que eu passei para vocês aqui de camadas, ele serve muito para o freestyle, no caso a criação na hora. Eu quero criar um personagem segurando uma lata de spray. Vamos usar um exemplo, um personagem segurando uma lata de spray e pintando uma parede. Pinta o fundo, constrói a parede, constrói o personagem, depois tu coloca a lata na mão do personagem, aí depois no final disso tu começa um processo de acabamento, tu coloca um cadarço no tênis do personagem. Para isso tu vai utilizar a camada, tinta em cima da tinta, vai colocar um bolso, vai fazer um desenho no muro do que o personagem está pintando, vai fazer efeitos nos cabelos do personagem. Então isso são camadas. Quanto mais camadas a pessoa constrói numa pintura, mais rica em detalhes, mais perspectiva, mais três dimensão tu consegue fazer no trabalho. Falar em três dimensão, a gente pode fazer uma sombra atrás desse desenho utilizando o stencil que eu já utilizei antes. Querem ver? Aqui, ó. Estão compreendendo o processo que eu quis explicar para vocês? O processo de camada, de tinta em cima de tinta, na construção de uma forma. Tá, galera? Quanto mais camada vocês colocarem, mais tinta, deixa a criatividade fluir, que vocês vão atingir formas muito interessantes, né? Mas é aquilo, é trabalhoso, não é fácil, não é da noite pro dia, são horas de estudo, meses de estudo, anos de prática, mas todo mundo consegue atingir um estilo e uma técnica praticando, tá, galera? Então, a dica de hoje foi essa. Foi um prazer dar essa oficina para vocês, tá, galera? E lembrando que agora os próximos módulos do projeto Guardiões da Água vão ser de um formato diferente de vídeo, né, com edição, com vídeos produzidos num estúdio lá do SEMAI. A equipe do SEMAI vai fazer a produção, vai fazer a gravação, direção, edição. Os vídeos vão ter uma qualidade bem maior, vai ser bem mais divertido de fazer essas oficinas, tá, galera? Espero vocês então na próxima oficina. Foi um prazer. Se cuidem, fiquem em casa, né? Nesse momento de pandemia, não façam o vírus circular. Se forem sair de casa, saiam com cuidado, com proteção, respeitem o espaço, utilizem máscara em ambiente fechado. Ao se aproximar de pessoas para conversar também, utilizem a máscara, álcool em gel, em casa, sabão, detergente, né? Cuide das suas roupas ao se encostar nas ruas.
principalmente no transporte público, que eu acho que é um dos lugares mais preocupantes, na minha opinião, de risco de contágio. E é isso, tá, galera? Fique em casa, cuide de si e cuide dos seus. Até uma próxima.